Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fit Soul por Glenda Delagnese. Aqui nós falamos sobre vida saudável na prática, porque decisão é poder. Estamos no canal 524 da Claro TV e agora você pode assistir ao nosso programa de qualquer lugar do país. Basta baixar o nosso app RS Play da tua Smart TV. O meu programa é patrocinado pela Fit Soul Congelados Saudáveis. QR Code na tela para vocês conhecerem todos os nossos produtos e os pontos de venda na região. E essa make belíssima de hoje pelo Estúdio For Beauty, vamos deixar para vocês também o QR Code das meninas e o Instagram para vocês conhecerem melhor o trabalho delas. O nosso tema de hoje é uma reflexão para a gente pensar sobre tudo que a gente vem construindo. A gente passa anos construindo carreira, patrimônio, dinheiro, mas será que nós estamos também construindo um corpo que sustente toda essa base? Para falar sobre isso hoje, eu tenho uma convidada muito especial, uma amiga que me abraçou, inclusive uma das minhas melhores amigas, que me abraçou com força e não me soltou até hoje, desde que eu cheguei de São Paulo até aqui. Então, é uma honra para mim poder trazer ela, inclusive por ser especialista nesse assunto que vai nos fazer refletir hoje. E a nossa convidada de hoje, antes de eu apresentá-la para vocês, ela é mestre em metabolismo pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, educadora física e especialista em atividade física adaptada e reabilitação. Sua trajetória começou na dança, passando pela atuação hospitalar e pelo treinamento personalizado, sempre com foco em saúde e qualidade de vida. Há 5 anos fundou o Leve Pilates, estúdio dedicado ao cuidado da coluna, ao bem-estar e à transformação da relação das pessoas com o próprio corpo. Seja bem-vinda, minha amiga Rita Valadão. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, minha amiga. E como a gente falou anteriormente nos stories, né? É muito importante que a gente tenha um conteúdo que é embasado em estudo, em pesquisa, porque eu acho que é esse tipo de informação que a gente precisa levar hoje. Então, foi escolhida a dedo para estar conosco para falar sobre o tema do Pilates. Então, vamos lá, minha amiga, para a gente já começar. Muitas pessoas enxergam o Pilates apenas como uma atividade para alongamento. O que elas deixam de entender sobre o método? Bom, o Pilates, longe de ser uma atividade de alongamento, o Pilates é um método de treinamento, né? O Pilates, ele treina força, treina respiração, inclusive as bases do Pilates estão em trabalho de força, de ganhar força, ganhar movimento com a coluna, só que movimento controlado, fazendo com que só o próprio corpo do aluno consiga desenvolver muito exercício com força. Interessante, amiga. E olha só, o Pilates, ele é frequentemente associado à reabilitação, né? A gente escuta muito isso, né? Tem alguns tabus que a gente vai conseguir quebrando aqui no programa hoje. Em que momento ele passa a ser uma ferramenta de performance e não apenas de recuperação e de reabilitação? Na verdade, o Pilates, ele vai ser uma ferramenta de performance toda vez que o aluno estiver em condições de executar o movimento que ele precisa. No início, o Pilates vai oferecer movimentos que outros esportes não oferecem. E ele vai fazer com que esse aluno consiga ter uma biomecânica boa para desenvolver o esporte que ele já faz na vida dele, seja uma natação, uma corrida, uma musculação. Então, no momento que o aluno chega e consegue ter força, ter controle dos seus movimentos, tu pode evoluir esse aluno para exercícios mais avançados de Pilates. Quando você fala sobre a biomecânica, né, eu falo porque tem muitas pessoas que às vezes não vão entender o termo técnico. O que seria, assim, a biomecânica na prática para quem está em casa nos assistindo? Todo professor de Pilates, não interessa se ele é um fisioterapeuta, um professor de dança ou um professor de educação física, ele é muito focado na biomecânica, ou seja, em como esse movimento está sendo executado. E a execução boa dos movimentos vai levar à evolução do aluno, tanto para a prática do Pilates, né, que a gente tem um olho muito afiado para a biomecânica, ou seja, você está fazendo um agachamento perfeito, você tem os seus movimentos escapulares de correção de ombro bons, então a gente tem esse olhar muito afiado. Então a gente treina lá na sala de Pilates, isso fazendo com que o aluno evolua em Pilates, podendo fazer movimentos acrobáticos, movimentos aéreos, que as pessoas acham muito bonito, e movimentos de rolamento, força de abdômen, força de coluna. A partir desse treinamento, a gente consegue fazer que lá fora o aluno consiga desenvolver os outros esportes que ele gosta de fazer. Que era exatamente a próxima pergunta que eu ia te fazer. Para quem quer evoluir na corrida, musculação, ciclismo ou qualquer outra atividade física, qual é o papel do Pilates nesse apoio? Com certeza é biomecânica.
seja para um atleta que está fazendo uma corrida, uma natação, ou se ele quer saber na musculação mesmo, a biomecânica dentro do Pilates ela é muito cuidada. Então, os exercícios eles são todos direcionados a uma melhora do movimento de agachamento, das extensões, da melhora da mobilidade, da extensão da coluna, muita força de abdômen. A gente tem uma aula praticamente centrada em abdômen, mas não só o abdômen que o pessoal conhece em academia, que é o de flexão de coluna, que a gente trabalha abdômen em pé, a gente trabalha em rolamento, a gente trabalha em prancha, a gente trabalha em movimento com prancha. Então, é muito desafiador para quem está ali no nível mais avançado, que já consegue fazer musculação e corrida. Essas pessoas, quando se lesionam na academia, às vezes é um defeito de biomecânica, que lá no Pilates ela corrige facilmente e logo volta para fazer a coisa que ela mais gosta, né, da atividade física dela. Quando você fala do abdômen, isso me lembra de uma das perguntas que eu vou fazer para ti, mas não ainda, tá? Que é sobre o core. A gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte daqui a pouco. Eu já fiz algumas sessões contigo também, né? Já conheci um pouquinho mais do seu trabalho. E eu queria falar especificamente sobre um caso que sempre me afeta muito. Dor. Dores. Fala um pouquinho sobre dor, tratamento de dor, o que pode melhorar a partir das sessões, tudo que for relacionado a dores. Olha, boa parte dos alunos chegam no estúdio de Pilates por causa da dor. Muita gente vai em função da dor. A gente tem desde pessoas muito jovens que chegam com dor. Hoje em dia a dor do trabalho, né, na frente do computador é a mais prevalente, na lombar e na cervical, bastante cervical hoje em dia tem aparecido. E pessoas que já têm algum tipo de lesão e até uma reabilitação de alguém que sofreu algum acidente. Então, a dor, realmente, o Pilates ele vai conseguir dar esse direcionamento, porque a gente tem exercícios específicos, né? O Pilates ele tem dividido em vários tipos, né? A gente tem o Pilates, que é o mais clássico, que é um Pilates bem treinamento, e a gente tem o Pilates contemporâneo, que é onde a gente abrange todas essas pessoas mais velhas, a pessoa que está com dor. E hoje ainda tem a linha do Pilates clínico, que é um Pilates focado em exercícios para dor. A gente usa equipamento de Pilates com alguns exercícios de Pilates, pensando em reabilitar determinada parte do corpo dela que mais dói. Por exemplo, a lombar, que é uma coisa que o pessoal sente muito, principalmente quem faz até praticantes de esporte. Sentimos. Os praticantes de esporte sentem muito a lombar. Normalmente, um praticante de esporte, às vezes, não precisa ir direto para um Pilates clínico, né? Mas quem tem alguma coisa de lesão mais severa na coluna, alguma coisa de hérnia de disco, uma discopatia mais importante, às vezes um Pilates clínico é mais adequado. Mas, em média, pessoas com Pilates contemporâneo e até Pilates clássico, no Pilates clássico também consegue tratar bem a sua dor, porque normalmente a dor vem de uma compressão. E o Pilates, ele trabalha essa descompressão de discos, de articulações, trabalha a mobilidade. Muitas vezes falta só isso, falta a pessoa conseguir se movimentar da maneira correta, com a biomecânica, né, correta, com os movimentos corretos, e ele já vai se livrar dessa dor. E hoje, qual é a faixa etária, em média, assim, que você atende dos teus pacientes? Tá, o Pilates tu pode dar desde uma criança pequena até um idoso, tá? Lá no estúdio hoje nós temos adolescentes, pessoas de 20 anos, uma média. Hoje o Pilates está muito divulgado, então assim, a gente tem pessoas de 80 anos. Sendo que o objetivo de uma pessoa de 80 anos vai ser talvez bem diferente de uma pessoa de 30, 20, 40 anos, né? Sim, então tá bem misto. Tá bem isso, só os objetivos que mudam. Às vezes uma pessoa mais jovem, o que ela quer é ir lá fazer um exercício de Pilates para ganhar mais alongamento, performance, realmente fazer a prática. Para não sentir dor na lombar, para conseguir fazer um agachamento, uma musculação. E às vezes um idoso, ele está interessado em fazer Pilates porque ele precisa caminhar sem cair, sem tropeçar. A gente trabalha equilíbrio no Pilates, né? Que é uma das coisas que mais hoje acomete idosos, são as quedas. E dentro de Pilates, o idoso ele vai trabalhar em uma perna só, ele vai trabalhar agachamentos, ele vai trabalhar movimentos de superiores, de ombros, que faz com que ele possa, por exemplo, colocar objetos no armário. São movimentos mais simples, mas que estão dentro do Pilates. Inclusive, você falando isso me fez pensar, com que idade mais ou menos, porque todo mundo, né, a gente vai passando os anos, com que idade mais ou menos você percebe que começa a ter essa fraqueza, assim, do idoso? Porque a gente vê muito caso de queda, né, que cai, se machuca. Mais ou menos com que idade isso começa a acontecer? Olha, a queda está mais ligado à prática da vida da pessoa inteira do que exatamente a uma idade. Mas, em média, hoje os idosos em torno de 70 anos estão tendo mais problemas de queda. Porque eles vieram de uma cultura de pessoas que não se exercitavam. Trabalhavam muitas horas e eles não tinham essa cultura de academia que hoje em dia todo mundo tem. Tu vê que as academias hoje são lotadas de pessoas jovens, né? Então, naquela época não tinha. Eles tinha uma cultura de fazer exercício quando eram jovens, trabalhavam na vida adulta, criavam os filhos, então
Hoje, as pessoas que mais correm risco de queda são os idosos em torno de 70 anos, porque aí perde ali mobilidade, se não faz exercício, né? Porque se eles forem para algum exercício, eles ficam mais seguros nisso. E olha que interessante isso que a Rita está falando para nós, porque isso nos faz pensar, são hábitos de uma vida inteira. Então, a gente vai colher lá na frente o que a gente está plantando hoje. E a gente já vê esse movimento muito forte dessa nova geração que está vindo hoje, lotando as academias, né, adolescentes, esse público mais jovem. Então, pensando que a gente está construindo algo para o futuro, assim como uma aposentadoria, né? Sim. A gente se preocupa tanto com as outras coisas, então é um investimento que a gente faz lá na frente, né? E se tu me permite, não Claro. só a questão de, hoje em dia é muito divulgado só a musculação, né? Mas não, a musculação ela trabalha só uma coisa, que é o aumento de cargas, né? E o aumento de massa muscular e tal, ela tá muito ligada à estética. A gente, dentro do Pilates hoje, e não só o Pilates, outras modalidades fazem isso, como natação, hidroginástica, corrida, outras atividades também, faz caminhada mesmo, é o equilíbrio, é a mobilidade, Perfeito. é a flexibilidade do tronco. O Pilates trabalha a coluna em todos os seus movimentos, né? Não só um movimento específico. Então, essa variabilidade de movimento faz com que as pessoas tenham mais segurança para não cair, não ter uma queda, não ficar com dor na coluna quando estão trabalhando sentadas. Exatamente, exatamente. Ou seja, é uma base para a vida, né? Exatamente. E por falar nisso, já que a gente tocou no assunto de força, existe uma diferença entre estar forte e Sim. estar funcional, né? Total. Onde que o Pilates entra aí nessa discussão? Total. O Pilates, basicamente, ele é um exercício funcional. Se for pensar assim como exercício, é uma atividade física funcional, porque a gente trabalha todos os movimentos corporais, né? Todos os movimentos de extensão de quadril, de extensão, movimentos de braço para tudo que é lado, a coluna em todas as suas direções, trabalho de abdômen em todas as suas funções, porque o abdômen, ele está preparado para fazer tudo, sentar, levantar, é preciso do abdômen para subir uma escada, descer uma escada, para tudo. Então, o abdômen é com certeza o ponto forte do Pilates, porque a gente trabalha a centralização, exercícios de abdominais entram em Pilates em vários exercícios, exercício em pé, exercício sentado, exercício deitado. Então, o abdômen realmente faz todos os outros movimentos terem mais segurança. Voltamos para a região do abdômen, core, aquela regiãozinha ali que era já o que a gente ia falar, tá? Então, sobre isso, é que agora virou... Tá mais na moda agora falar sobre o core, né? Sim. Esse conceito de core tá um pouco mais falado nesse sentido, né? Mas o que realmente significa fortalecer o centro do corpo e quais são os impactos, né? No dia a dia, quando a gente trabalha, realmente fortalecimento. Claro. Se puder explicar, falar um pouquinho mais desse assunto. Claro, claro. É que hoje a gente, quando pensa no abdômen, a gente pensa na parte de fora, né? Do biquíni, aquele desenhozinho bonitinho. Mas o abdômen, ele é formado por várias outras musculaturas, que começam lá embaixo mesmo, lá no diafragma, que é o nosso músculo respiratório. Então, a gente precisa desse diafragma muito funcional, usando o trabalho de costelas, para trabalhar com o serrátil, que é um outro músculo que vem colaborar com os músculos abdominais, formando esse abdômen mais forte. Aí tem o transverso abdômen, que é o nosso primeiro músculo protetor, que segura nossas vísceras todas lá no fundo. É um músculo que tem uma direção de fibras diferente. E o Pilates, ele usa muito esses três músculos, tá? Para começar, assim, a base do Pilates entra esse diafragma, esse músculo respiratório, com o serrátil e esse transverso abdômen, seguido, claro, dos oblíquos e reto abdominal. Então, há muitos exercícios de Pilates, eles não são tão focados assim em pensar no reto abdômen, que é o que eu vejo que nas academias o pessoal gosta mais de trabalhar, né? Então a gente trabalha muito músculos profundos da coluna, e músculos respiratórios, músculos de assoalho pélvico, que vão formar esse abdômen mais forte, fazendo com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. O abdômen, ele vai, então, te ajudar a caminhar, vai ajudar a ter espaço nos teus discos vertebrais, né? Lá nas vértebras, para tirar a pressão das vértebras. Então, o abdômen forte te dá essa É uma sustentação, estrutura, né? uma estrutura, quase um exoesqueleto, assim, só que de músculos, né? Então, o abdômen respira melhor para te dormir, tu consegue relaxar melhor. Só benefícios. O abdômen, na verdade, é o centro do corpo, porque se pensar bem no teu ventre, não tem osso. Só tem músculo, e não de graça a gente tem uma musculatura superestruturada, que começa no transverso abdômen, por cima dele passam os oblíquos, e depois o reto, ele é muito fechado, então é uma estrutura muito forte de músculo, justamente porque em seguida tu vai usar isso para tudo. Precisa do diafragma muito forte para poder respirar, até quando dorme, muita gente tem problema para dormir, às vezes porque tem uma respiração encurtada. No Pilates a gente trabalha a respiração, e a respiração tu vai depois levar para tua vida. Até você falando da respiração agora me gerou uma curiosidade.
Ajuda com quem ronca ou essa parte não? Tudo vai depender do problema de base da pessoa, né? Se ela Aham. tem um ronco porque simplesmente respira mal, pode Sim. ajudar, pode Uhum. ajudar. Agora, se é outro problema, se ela está Perfeito. obesa, aí daí não, pode dar uma amenizada, mas não vai ser uma solução para esse problema. Uhum. Ela tem que sempre procurar a doença de base para poder, né, solucionar o problema do ronco. Perfeito. Eu sei que a gente falou aqui do core nesse sentido Uhum. mais amplo, né, não tanto estético, mas falando da estética também trabalha, né, É que não a podemos estática, deixar de sim. falar, né, A estética vem junto, certo? Porque é uma hora, tu vai fazer aquele muitas. bônus que a gente gosta. É, claro, e o abdômen realmente fica mais forte, não de nós que somos mais jovens, principalmente dos idosos, né, que eles já têm ali aquela barriga mais protusa, muita gordura Sim. visceral, então já vai dando uma fortalecida, e o abdômen, ele tendo essa força, ele trabalha no teu equilíbrio, então tu também vai cair menos, a pessoa vai ficar mais forte para conseguir pegar o objeto do chão, voltar, né. Perfeito. A estética do abdômen, quanto mais magrinha a pessoa for, Uhum. mais aparece, né. Perfeito. Então, pessoas que fazem pilates e têm uma gordura corporal baixa, tem aquele abdômen Uhum. todo marcado, né. É, uma coisa puxa a outra, né. Sim. É porque eu tô te perguntando isso, porque ontem mesmo eu estava lendo sobre que algumas mulheres têm aquela Uhum. parte embaixo, assim, Ah, que é pochete. a pochetinha. Por exemplo, no meu caso mesmo, sendo magra e treinando, é sempre uma região que é um pouquinho mais difícil, parece que fica um acumulozinho. Aí eu estava lendo algo sobre transverso e Uhum. falava sobre alguma coisa de ativação, e aí por isso que você falando eu Sim. me conectei, olha, legal. É que normalmente aquela barriguinha que muitas mulheres têm, tá Aham. relacionada ao movimento de pelve, que às vezes não tá bom, Olha lá que a interessante isso. respiração da mulher, que Aham, às vezes está empurrando para baixo, tá com o diafragma muito encurtado, aham. né, e a postura, né. Às vezes a gente tá meio caidinha, assim, ou tá meio cansada, Aham. de acordo com como tu posiciona a tua pelve, o teu quadril e o teu tronco, tu pode ficar com aquela barriguinha mais protusa embaixo, assim. Às vezes Nossa. chega um aluno lá que é magra, que já é bonita e só tem a barriguinha, e eu arrumando, ajustando uma postura, tu já vê que não tem a barriguinha, ela tem uma respiração ruim, ela Sim. tem, né, uma pelve ali que está precisando de um alongamento, uma mobilidade de quadril, e claro, reestruturar um pouquinho mais a força do abdômen dela. Alguns ajustes aqui são tantos benefícios para nossa qualidade de vida quanto estética, né? Olha que só coisa boa. Diástase, se você conseguir entregar para nós algo pontual nesse sentido, benefícios do Pilates para esses casos. Mais uma vez, a respiração entra na diástase, né? Aham. A diástase nada mais é do que um afastamento da parede abdominal, ela é fisiológica na gestação, as Aham. mulheres que gestam têm diástase, né? E aí, quando elas têm o bebê, volta. E a diástase também está ligada ao aumento de peso e gordura visceral, porque essa pressão que o abdômen faz, empurrando a parede do abdômen para frente, Uhum. ela pode fazer com que afaste de novo a parede do abdômen, mesmo a pessoa não sendo grávida. Diástase dá em homem, dá em mulher, dá em gestante fisiologicamente, Olha só que que isso interessante, a gente só ouve se falar de gestante, espera, né? né? Não se Aham. espera em gestante, mas não. A gente tem Sim. obesos, pessoas que respiram mal. Então, a diástase a gente pode tratar no Pilates, porque o Pilates trabalha a respiração e a diástase consegue um bom resultado trabalhando exercícios respiratórios, exercício de abdômen, exercício de fechamento de serrátil, de mobilidade de coluna. Uhum. Olha, gente, eu acho uma coisa. Vocês têm que conhecer o trabalho da Rita. A gente vai deixar depois para vocês todos os contatos dela, Instagram, como é que vocês. Porque é um trabalho, assim, que ele vai para a vida, né? Ele traz esses resultados que a gente consegue ver, mas é uma construção ao longo da vida, né? Agora, para a gente ir caminhando aí para o nosso fechamento, é um jogo rápido, é um bate-bola. Tá. Quase em clima de Copa, né? Um bate-bola. Se você pudesse corrigir apenas um hábito corporal da população, qual seria? Um hábito corporal, a respiração seria um hábito corporal bem importante de a gente corrigir, fazer com que as pessoas respirassem, baixar a ansiedade, seria muito bom. Maravilhoso, anotem. Muitas pessoas convivem com dores sem perceber que alguns hábitos do dia a dia podem ser os responsáveis. Quais são os erros mais comuns que você vê? Esquecer de fazer exercício com os pés. Com os pés. Pés, o Pilates trabalha pés. A gente começa sobre o enraizamento, cuidar bem dos pés. Olha só, Musculatura dos pés são importantíssimas para a postura. que legal. Vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso. Depois de anos atendendo alunos, qual foi a transformação que você viu? A maior transformação, Pode ter sido um caso de reabilitação, pode ter. Eu sei que tem um.
Tem um? Sim. Ai, qual será? Acho que foi um atleta, eu não lembro se ele Sim, jogava sim. futebol, mas ele Futebol, estava bem, numa situação muito crítica, Sim, estava sim, quase não estava andando, né? a Isa que atendeu, é verdade. Sim, foi a Lisa que atendeu. Para mim, olha, é mágico ver as gestantes, tá? Eu acho que é o que eu mais amo atender lá no estúdio, são as gestantes, a gente vê essas meninas entrando sem barriga, aquele barrigão vai crescendo, e aquele bebê nasce lindo, sem nada de enrugadinho, porque a gente diz que bebê de pilates não nasce enrugado, né? Ele é muito bonito. Eu acho que as gestantes, para mim, é a melhor transformação, assim, do pilates. Que legal, amiga. Se alguém nunca fez Pilates e está em dúvida, qual seria o principal motivo para ela fazer pelo menos uma aula experimental? Qual seria o motivo? Eu acho que conhecer mesmo o método mesmo, tá? A biomecânica do método, conhecer o estúdio, porque o estúdio ele é diferente de qualquer outro esporte. É um professor que vai estar perto de ti o tempo todo, que vai ter um olhar muito mais profundo do teu corpo do que a estética dele em si. Não que a gente não queira estética, né? Estética a gente quer, mas é um olhar para uma musculatura que tu não enxerga, não sabe nem o nome lá, os piriformes, sabe? Os númerozinhos, bem diferente. Amiga, olha só, eu conheço teu trabalho, sei que teu trabalho é maravilhoso pelos teus resultados, pelo quanto você se aplica, né, em estudar e colocar tudo isso na prática. Mas mais do que eu falar, né, para o pessoal não achar que eu tô puxando o saco aqui da Rita porque ela é a minha melhor amiga, vamos mostrar aqui alguns vídeos, vamos ver o que os alunos, o que as pessoas que trabalham com a Rita dizem do trabalho dela. Roda para nós! Oi, hoje eu tô aqui para falar da minha chefe, colega de trabalho, professora, mas acima de tudo, minha amigona do coração, que é uma profissional excelente, que se dedica e faz tudo com amor e responsabilidade. É uma verdadeira inspiração para mim e para várias pessoas de competência e amor ao que faz. E eu quero que essa amizade dure anos e sou muito grata por esse presente da vida que é a Rita. Hoje eu quero falar e com muita honra fazer essa homenagem para uma pessoa muito especial para mim, que é a minha instrutora de Pilates, a Rita. Ritinha, como eu chamo. Ela não é só uma pessoa extremamente inteligente no que faz, ela tem uma sensibilidade rara. Ela sabe olhar para a gente além do corpo. Ela entende as nossas limitações, respeita o nosso corpo, o nosso tempo, e ao mesmo tempo nos incentiva a evoluir. E o que mais me encanta nela é o cuidado, o jeito amoroso, atento, sempre presente, e dá para sentir que ela realmente se importa com cada aluno. E essa dedicação faz toda a diferença, né? A gente sai de lá melhor fisicamente, sai mais leve, mais confiante, mais conectada consigo mesma, além de a mente leve, porque a gente conversa, tem assuntos inteligentes e interessantes. Então, eu sou muito grata por ter encontrado uma pessoa, uma profissional tão completa, um ser humano tão incrível. De coração, Rita, Ritinha, obrigado por tudo que tu faz. Obrigada, beijão. Olá, Rita, passando por aqui para falar um pouquinho da nossa história aí como aluna, como amiga, né? A gente está junto aí desde 2022. Um prazer imenso, primeiramente, foi te conhecer como profissional, né? Extremamente dedicada, aplicada, né? Super interessada em entender a dinâmica do meu corpo, como o corpo de qualquer outro aluno. Entender o porquê que está acontecendo X situação, né? X dor no ombro, dor no pulso, e uma atenção absurda, assim, uma dedicação, um estudo maravilhoso. E aí depois entrou a amizade, né? Que é maravilhosa, uma pessoa do bem, uma pessoa preocupada, né? Amiga, atenciosa. Então, assim, parabéns por toda a tua trajetória, né? Tenho muito orgulho de ser tua aluna e de ser tua amiga. Um grande beijo, te adoro. Nossa, que linda. Obrigada, amiga. Você merece, amiga, teu trabalho é incrível. Quero te agradecer pela participação com a gente hoje. Obrigada por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento e por ter esse impacto na vida das pessoas, né? E a reflexão que a gente deixa para vocês hoje é como é que você está cuidando do teu corpo, como é que você está investindo no seu bem, que é mais precioso, né? Porque não é só sobreviver mais, mas é viver com mais qualidade,
para que a gente possa ter disposição, uma vida sem dor, uma vida leve, para fazer as coisas que a gente precisa fazer e com as pessoas que a gente ama. Esse foi mais um episódio do meu programa Fit Soul por Glenda Delagnese e siga nos acompanhando para mais histórias inspiradoras e negócios que transformam através da prática da saúde e da vida saudável. Até o próximo programa!